Olá, gente. Boa tarde. Como é que estão vocês hoje? Tá tudo bem? Hoje eu cheguei aqui rapidinho e eu queria fazer uma reflexão com vocês. Você já percebeu que muitas vezes você reage de um jeito que nem entende direito e só depois pensa, por que eu fiz isso? Por que isso acontece? Né? Então isso acontece porque o nosso inconsciente ele cria alguns mecanismos automáticos para nos defender de dores emocionais. E eles são chamados de mecanismos de defesa. Sem perceber, você pode estar vivendo uma vida inteira através desses mecanismos de defesa. E esses mecanismos de defesa, eles não são escolhas conscientes. Hoje eu vou te explicar um pouquinho os principais e com alguns exemplos práticos, né, para que você comece a reconhecer esses mecanismos a partir de hoje mesmo, tá? O primeiro mecanismo que eu queria falar com vocês é o mecanismo de deslocamento, que é quando a emoção não pode ser expressa onde ela nasceu, então ela desvia, desloca ou descarrega para outro lugar. Um exemplo muito bom de mecanismo de defesa de deslocação é quando você tem raiva de um chefe, por assim dizer, e essa raiva se transforma em briga de família. Por exemplo, você saiu do trabalho com raiva do chefe, se chateou lá, mas você não pode descarregar essa raiva no seu chefe. Você não pode dar um urro em seu chefe. E aí você desloca essa raiva para algum membro da sua família ou para a sua família quando você chega em casa, né? É como se a emoção precisasse sair de qualquer jeito, mas o alvo original fosse perigoso demais. Então, por defesa, o seu inconsciente lhe induz a você descarregar essa raiva em outra pessoa ou em outra coisa, né? Um outro mecanismo de defesa é o de repressão. Aqui, a mente empurra as lembranças ou os desejos muito dolorosos para o inconsciente, ou recalca. Acontece algum trauma, geralmente é algum trauma de infância que é apagado, e aí existe um período inteiro da sua história que você não consegue lembrar. Pode haver algo reprimido aí. Né? Digamos, aconteceu algo muito forte na sua infância. É algo que seu corpo, por defesa, recalcou, reprimiu ou jogou lá no inconsciente e hoje você não consegue lembrar. O que a gente esquece pode até ser mais importante do que aquilo que a gente lembra. Então, eu aconselho levar para sua terapia, né? Caso você faça, se não faz, pense na possibilidade de fazer, principalmente aqueles que falam, eu não me lembro nada da minha infância, ou então tem uma parte da minha infância que eu não consigo lembrar de jeito nenhum. Então, o interessante é que você leve isso para a terapia, porque um terapeuta, um psicólogo, um profissional da área que consiga e saiba trabalhar com conteúdos de inconsciente vai saber conduzir você para trazer esses conteúdos reprimidos à tona, à consciência, para que você possa lidar com eles melhor, né? Porque o conteúdo tá aqui, né? Então, em algum momento, ele vai vir à tona. Então, que ele venha à tona de forma consciente, de forma saudável, de forma funcional, e não de uma forma, né, inesperada, que é o que geralmente acontece. Um outro mecanismo de defesa que acontece muito com a gente é o mecanismo de defesa de negação, que é quando a realidade é recusada, porque seria insuportável da gente encarar. Um exemplo prático é quando alguém recebe um diagnóstico de uma doença e diz que não, aquele médico está errado, não é possível, né, não aceita aquele diagnóstico de jeito nenhum. Um outro exemplo é quando a pessoa não aceita seus desejos e transforma esses desejos em ódio no outro. Como um exemplo, a homofobia, né? Pode ser a expressão da negação dos seus próprios desejos que foram negados, né? Uma pessoa que tem desejo sexual por outro homem nega isso terminantemente, não aceita esse desejo e aí transforma essa raiva em outra pessoa por forma de homofobia.
Um outro mecanismo de defesa que acontece muito é a projeção, que é colocar no outro aquilo que você não suporta em si. Por exemplo, se você sente inveja, pode acabar acusando outras pessoas de invejosos. Então, na verdade, esse conteúdo está dentro de você está projetando em outra pessoa. Se você tem uma curiosidade exagerada, aguçada, e aí pode acusar o outro de ser indiscreto, de ser inconveniente, de perguntar demais. Então, a projeção é um jeito de afastar de você um incômodo interno seu e projetar no outro. Outro mecanismo de defesa também interessante que nós utilizamos é o da racionalização. É quando você tem uma explicação lógica para algo que te afetou, mas sem se conectar com a dor real. Por exemplo, é quando você tenta dar... por exemplo, vou dar um exemplo prático, né? Você faz uma prova de concurso, você faz um teste, e aí vai lá, faz o teste e não passa. Ah, não passei porque eu não queria passar mesmo, né? Eu tenho outros projetos na minha vida. Ou então, uma pessoa que perde o emprego e afirmar que foi uma oportunidade da vida, perder aquele emprego porque tem outros projetos, quando na verdade a pessoa está ali arrasada por dentro porque perdeu aquele emprego. Então, é um mecanismo de defesa de racionalização. Está racionalizando aquela situação e que, no fundo, você está sentindo um incômodo para aquilo, né? Então, racionalizar alivia a tensão, mas impede o contato com a verdade emocional. E é interessante que a gente tenha consciência do nosso incômodo para olhar para o incômodo e cuidar daquele incômodo. E não tentar racionalizar, tentar encontrar uma justificativa para aquele incômodo. Outro mecanismo de defesa, formação reativa, que é agir de forma assim exagerada, no oposto daquilo que você realmente sente. Vamos lá, um exemplo prático disso é quando alguém sente muita raiva dentro ali de si, mas se comporta na frente de outro de forma excessivamente gentil. Ou aquela pessoa que é muito paciente, amorosa, ouvindo histórias, mas que no fundo, não tem paciência. É uma pessoa sem paciência, né? Então, essa defesa tenta encobrir um sentimento proibido, que na verdade é o contrário. A pessoa não aceita não ser impaciente, e aí demonstra uma paciência que só pro forma, né? Só por fora. Mecanismo de defesa de sublimação, que é um dos mecanismos de defesa, assim, também que acontece muito. Sublimar é quando a gente tem uma energia, um desejo, um impulso e sublima ou canaliza para algo que seja aceitável socialmente. Um exemplo, uma pessoa que é muito agressiva e transforma essa agressividade nos esportes de combate. Ou uma pessoa que tem uma agressividade, tem uma raiva interna muito grande, inconsciente, tá, gente? Sempre. E sublima ou canaliza essa raiva para uma profissão, porque é aceitável socialmente, né? Um exemplo, uma pessoa que tem raiva e vai ser um açougueiro que está ali cortando carne, ou um cirurgião plástico, né? É uma pessoa que inconscientemente tem uma raiva, né, internalizada, uma agressividade e que foi canalizada para uma atividade aceitável socialmente, que seria a profissão de cirurgião ou de açougueiro. Um outro exemplo também que acontece muito é quando pessoas que têm desejos sexuais muito aflorados, não vividos, reprimidos, mas que sublima esses desejos para outras atividades, por exemplo, atividades de caridade, né? Atividade que é socialmente aceitável. É quando a energia psíquica é transformada para a criação, ou algo que possa devolver como caridade para outros, né? Então, todos nós usamos esses mecanismos de defesa. E eles não necessariamente são ruins. Eles são uma forma de sobrevivência emocional. Mas quando viram padrões, né, ou um padrão de comportamento, ele acaba afastando a gente da nossa autenticidade.
nos mantendo assim totalmente presos em ciclos de repetição. Então, o problema não é o mecanismo de defesa, né? O problema é viver somente por eles, sem a consciência, né? Viver praticamente no automático. E é exatamente aqui que entra o meu trabalho. Eu vou falar para vocês que eu criei um método, que é um método chamado Método Vida, e eu ajudo as pessoas a identificar também os seus mecanismos de defesa, a compreender quais são as suas raízes emocionais, a transformar esses mecanismos de defesa em consciência, em liberdade, em novas possibilidades de vida, para que a pessoa viva de uma forma mais consciente, mais funcional e não no automático. Então, se você sente que você está pronto, né, para dar esse passo de um projeto terapêutico individual, né, para expansão de consciência, para você se conhecer melhor, fala comigo no WhatsApp. O link do meu WhatsApp está lá na bio do meu Instagram. Meu Instagram é @carina_upiracira. Eu estarei aí à disposição para caminhar com vocês nesse processo terapêutico, tá bom? Porque viver não é apenas se defender. Não é apenas utilizar mecanismo de defesa para se defender, mas é se permitir viver por inteiro, tá bom? Muito obrigada por terem me escutado até agora. Foi maravilhoso ter esse bate-papo simples, rapidinho aqui com vocês. E eu estou aqui à disposição. Me segue lá, se inscreve lá também, lá no YouTube. Tem vários conteúdos também interessantes que eu tenho gravado aí para vocês em áudio, que são os podcasts. Me acompanhem lá nas redes sociais, no Instagram, que eu já passei aí para vocês. Tenho também um canal no Spotify, tá? Que é Carina Upiracira, que eu tenho colocado também esses conteúdos, né, gravados lá com o podcast. Enfim, seguem aí meu trabalho, continuem dando sugestões que eu aceito, é interessante. Eu anoto todas e sigo todas que eu posso, tá bom? Agradeço muito a vocês por tudo. Um beijão.